E aí, gente, boa noite. Eu tardo, mas não falho. Nós prometemos que nós faremos uma live pela manhã e uma live à noite. Hoje nós ficamos o dia todo preparando aulas. Como eu contei lá nos stories, nós estávamos preparando aulas, preparando um material de muito valor, aprofundado para vocês. E por isso a live hoje quase 10, né? Mas eu vou falar hoje de um tema muito importante na prática do acompanhamento terapêutico. Tem gente que confunde qual é o campo de atuação do AT, pensa que é só com um público, outros pensam que é só com outro público, e hoje a gente vai destrinchar, desmistificar isso de que só pode ser uma coisa ou outra. O acompanhamento terapêutico, ele pode ser feito com um público mais vasto, né? Então vamos conversar sobre isso hoje. Eu quero convidar vocês para a inscrição na nossa jornada. Quem ainda não se inscreveu, a jornada do AT nos dias 5, 6 e 7 de julho, tá chegando, gente, a jornada do AT, que nós vamos falar sobre casos práticos, sobre a introdução, sua introdução no acompanhamento terapêutico, sobre o manejo clínico, sobre metodologia, tudo a gente vai falar nessa jornada. Então, link na bio para você saber como se tornar um AT, né, e começar a atuar. E você que já é um acompanhante terapêutico, já fez algum tipo de curso, alguma coisa, você também pode fazer a jornada, porque ela tem um aprofundamento. Nós vamos falar de muitos exemplos práticos. Nós temos recebido muitas perguntas de vocês, né? Estamos recebendo aqui perguntas, estamos tentando responder essas perguntas durante esse aquecimento das lives. Mas eu tenho certeza que na jornada vocês terão assim a oportunidade de se aprofundar nessa clínica. Então, gente, vamos começar a falar do tema da live de hoje. É só para casos graves? Só para pessoas com esquizofrenia? O AT, ele vai ofertar um serviço só para pessoas que com esquizofrenia? Então, vamos lá. Inicialmente, quando começou-se o trabalho do AT, lá na terra do Basaglia, na Itália, na Argentina também, quando começou esse trabalho de acompanhamento terapêutico, era um trabalho que as pessoas faziam muito mais vinculado como é que eu posso dizer, aos casos graves, de psicose principalmente. E aí, esse AT, esse acompanhamento, ele nem era nomeado como acompanhamento terapêutico inicialmente, ele era visto como um assistente psiquiátrico, depois ele ficou, né, nomeado como auxiliar psiquiátrico, e com o passar do tempo, com os estudos que foram sendo feitos em torno do acompanhamento terapêutico, dessa clínica, o que aconteceu? A gente começou a fazer teve um aprofundamento dessa prática, né, e um aprofundamento teórico, inclusive, e aí a gente chegou na nomenclatura acompanhamento terapêutico, que hoje já tá disseminado em vários países. As pessoas têm ofertado esse serviço tanto na Itália, quanto na Argentina, quanto na Alemanha. Existem pessoas formadas, inclusive, pelo lugar de encontro, que fazem acompanhamento terapêutico em Portugal. Portugal, gente, tem uma demanda muito grande de pessoas que querem fazer acompanhamento terapêutico, e não tem profissional, não tem. Eu tive a oportunidade de ir em Portugal agora em janeiro e encontrei uma acompanhante terapêutica de lá, e ela me falou assim do caos que é a ausência de pessoas que ofertam acompanhamento terapêutico. Então vejam que a demanda é muito grande.
E o campo é muito vasto, né? Então, vejam, no início, a gente pode dizer que foi sim só para pessoas com só para casos graves, pessoas com esquizofrenia, depressão muito grave, quadro de bipolaridade, às vezes um quadro demencial. Só que com o decorrer do tempo e muitos estudos, o acompanhamento terapêutico foi sendo indicado para muitos outros casos, muitas outras demandas. Então, o que acontece é que hoje o AT, ele é indicado, a gente pode dizer que para qualquer e todo tipo de sofrimento psíquico. E veja que eu não tô falando de diagnóstico. Vocês percebem? Eu não tô falando assim, olha, o acompanhamento terapêutico é para pessoas que têm um diagnóstico X. Tô dizendo, o acompanhamento terapêutico hoje é para pessoas que têm dificuldades. E aí pode ser dificuldade de trabalho, no trabalho, dificuldades de voltar ao estudo, dificuldades acadêmicas. Nós temos acompanhados aqui no Lugar de Encontro que buscam o acompanhamento terapêutico para fazer um retorno, por exemplo, foi internado por algum motivo, né, por uma crise específica e nem tem um diagnóstico fechado, e aí volta, tem uma crise, se estabeleceu e começou e pediu o acompanhamento terapêutico para fazer um retorno para a faculdade, para os estudos. Todo mundo sabe aqui que a faculdade, o meio acadêmico é um ambiente de muito sofrimento e às vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer esse retorno. E o acompanhamento terapêutico pode ir até a faculdade, vai sentar junto com essa pessoa em alguns momentos, ver quais são as dificuldades de socialização, organizar junto com ela as questões práticas do dia a dia mesmo, né? De fazer um cronograma de estudos, de conseguir preparar um trabalho. Então é fazer junto com essa pessoa. Então, veja, às vezes, isso também tem aqui, a gente tem o caso hoje sendo acompanhado no Lugar de Encontro, que é uma adolescente que muito tímida, com um início talvez de um quadro depressivo, mas não tem um diagnóstico estabelecido. A mãe fez uma busca por uma prevenção pelo AT, para ajudar essa adolescente a voltar a ter contato social, voltar a falar com os amigos, para conseguir sair um pouco mais de casa, para conseguir identificar quais os desejos, fazer um projeto mesmo de vida com essa adolescente. E aí, o que eu tô querendo falar aqui? O que eu estou falando para vocês? Que o AT cabe na vida de qualquer situação, na vida de qualquer pessoa que tem uma situação de dificuldade, seja um sofrimento, uma dificuldade, e também diagnósticos mais conhecidos, como as crianças com transtorno de espectro autista, as crianças de repente com síndrome de Down, crianças com TDAH, né? Também a gente atende muitos idosos em quadro neurodegenerativo, idosos que têm um quadro de demencial, um quadro de Alzheimer, ou um transtorno frontotemporal, ou quem já ouviu falar de síndrome de, agora não vou lembrar, mas Parkinson também. Então, a gente faz a entrada na vida dessas pessoas idosas, não necessariamente pessoa idosa vai sofrer desses transtornos, né, gente? Mas a grande maioria das pessoas que chegam são pessoas idosas e a gente vai entrar na vida delas, o AT vai entrar na vida delas para ajudar a diminuir a perda de memória, para levar essas pessoas para se encontrarem com ambientes afetivos, que a gente consegue fazer com a metodologia do AT, e aqui no Lugar de Encontro a gente consegue fazer com que ela diminua essa rapidez do desenvolvimento da perda de memória, ela consiga ter uma relação menos sofrida com a família, porque vocês sabem que quando esses quadros estão se desenvolvendo, às vezes tem comportamentos atípicos. E aí a entrada do AT é para que essa pessoa às vezes perceba
que ela tá tendo esses comportamentos e ela consiga fazer uma mudança de comportamento, fazer uma mudança, ter uma melhor qualidade de vida, fazer coisas que ela fazia antes que não estava conseguindo fazer no dia a dia, como por exemplo, tem acompanhados hoje pessoas com um quadro de Alzheimer que eram experts em fazer bolos, em fazer confeitaria. E aí a gente tem construído com essa acompanhada o retorno da memória do que ela gosta de fazer, de retomar essa afetividade com o doce, com a gastronomia. Então veja que a possibilidade de entrada do AT ela é imensa e você pode experimentar a sua entrada, ela pode se dar em diversos casos como esses que eu acabei de dizer, mas aos poucos você vai se encontrando, você vai, digamos assim, definindo mais o seu nicho, e aí você vai conseguindo perceber com quem você se vincula. Eu me vinculo mais com a pessoa idosa, me vinculo mais com pessoas ansiosas. Nós temos aqui uma acompanhada que tem uma ansiedade generalizada muito importante, já é um transtorno mesmo, diagnosticado, e a entrada do AT, a pedido de um psiquiatra, foi para ajudá-la a se organizar com a rotina com os filhos, porque ela não estava conseguindo organizar, estava se perdendo, e aí ficando um ambiente caótico, ela tendo dificuldade no relacionamento afetivo, dificuldade com o marido tentando organizar, e ela às vezes até se desajustava ali, se perdia naquela tentativa deles de se organizar. E aí o que que acontece agora? O AT consegue construir com ela uma rotina semanal. Claro que isso não é nada rígido, mas é com método, né, com a utilização do nosso projeto terapêutico, do PTS, que ela consiga olhar para aquilo, se organizar, sabendo que ela tem um objetivo, sabendo que ela tem sonhos, que ela quer alcançar, e aí ela consegue realizar aquilo que ela tem se colocado à disposição. Eu já respondo, gente, as perguntas que vocês estão mandando aí, tá? Pode mandar mais. Então, o que eu tô dizendo aqui é que o acompanhante terapêutico, ele está para o cuidado com pessoas esquizofrênicas, pessoas bipolares, pessoas com alguma perda neurocognitiva, crianças atípicas, mas também está para pessoas que têm dificuldades na vida vivida, no cotidiano. Às vezes, eu, que não tenho nenhum tipo de transtorno pré-estabelecido, eu posso me deparar com uma situação atípica, uma situação diferente. Por exemplo, nós recebemos muitos, nós inclusive atendemos um plantão no último final de semana que foi de uma mulher no puerpério que entrou numa crise mesmo depressiva, um quadro um pouco bipolar, sem histórico anterior, e aí essa pessoa precisou de uma intervenção no final de semana, o marido fazendo aquele cuidado com a criança, a mãe também, criança recém-nascida, a mãe também fez essa entrada, esse cuidado, mas era importante ter um acompanhante terapêutico ali para entender junto com ela quais eram aqueles medos. E veja, ela tem uma psicóloga, mas o que nós estamos falando é de ter alguém ali naquele dia a dia, naquele momento em que ela está tendo medo da maternidade, em que ela está tendo dificuldades, em que ela está tendo pensamentos às vezes persecutórios, pensamentos que estão relacionados a esse sobe e desce hormonal, e aí ela teve o acompanhamento terapêutico, entrou aí no pleno domingo e está fazendo um trabalho incrível com essa puérpera, que é um outro caso que eu posso passar, que você pode passar, que pode ter a entrada, pode se valer da entrada da acompanhante terapêutica, certo?
Então, deu para entender, gente? Hoje, pelo caminhar das horas, o que eu queria falar para vocês é que da amplitude do campo da atuação do AT. Porque o campo de saúde mental ele é vasto, o sofrimento humano ele é infinito, ele pode acontecer de diversas maneiras, e aí se fizer sentido na vida daquela pessoa, a entrada do acompanhante terapêutico, vai ter um acompanhante terapêutico. Então você não precisa pensar, nossa, mas eu vou fazer o curso de formação, eu vou estudar para atender especificamente um público. Não necessariamente. Você que já tem um público pré-estabelecido, você que já trabalha com criança, por exemplo, você que já trabalha com a pessoa idosa, é excelente. Você vai se aprofundar mais e vai ter possibilidade de manejar outros casos porque veja, você pode acompanhar a criança, mas tem pessoas com outros tipos de sofrimento na família dessa criança, certo? Então, você vai aprender a manejar com esses outros públicos. Deixa eu ver aqui a pergunta da Gabriela. Boa noite, você acredita que seria interessante correlacionar o coach de gestão emocional com a prática do AT? Gabriela, eu penso o seguinte, que o acompanhamento terapêutico, ele tem a sua metodologia própria e ele tem o seu modo de ser feito, com muita técnica, com escuta clínica, com escuta sensível, com mais ouvir do que falar sobre aquilo que você acha que a pessoa está precisando, que ela deveria fazer na vida dela. Eu entendo que qualquer conhecimento que você tenha, ele vai te ajudar na clínica do acompanhamento terapêutico. Mas eu acho perigoso você misturar uma coisa com a outra. Porque veja, eu sou psicóloga. Quando eu estou em acompanhamento terapêutico, eu não estou como psicóloga. Claro que eu posso me utilizar dos conhecimentos da psicologia, isso me ajuda muito, mas eu não estou lá enquanto psicóloga, eu estou como AT. E o acompanhamento terapêutico, no ato, no dia a dia da pessoa, ele se faz muito na surpresa, no inusitado, e você tem que ter muita sagacidade, manejo. Você às vezes não tem muito tempo para dizer sobre isso que você acha, que você construiu anteriormente. Você tem que ter uma base. Então, mesmo que você seja um coach, quando você estiver em acompanhamento terapêutico, você vai se despir desse coach, você vai ser AT. Então, por isso que a gente defende muito a formação, para que você tenha uma visão ampla sobre como fazer acompanhamento terapêutico, para que você entenda separar esses momentos. Então, se você se você acha que essa pessoa caberia melhor ser um coach, você ter um serviço de coach, beleza, mas eu acho que você tem que saber exatamente, por isso a gente ensina, isso a gente tem um método, saber dizer exatamente o que é o acompanhamento terapêutico, quais são os benefícios que esse acompanhamento terapêutico vai causar na vida dessa pessoa que está te procurando. Então, porque aí de repente daqui a pouco você vai ter problema com o seu contrato terapêutico, porque você vai ser cobrada como coach, vai ser cobrada como AT, então você pode ter dificuldade nesse manejo. Não sei se eu respondi. Tem mais alguma pergunta, gente? Tem alguém aí que já viu as lives? Hoje foi tarde, né? Eu sei. Hoje pela manhã a live bombou. Mas é isso. Essa live vai ficar gravada aqui. A gente vai depois colocar no YouTube. Então, eu queria dizer para vocês se inscreverem também no nosso canal do YouTube. Nós temos colocado muitos conteúdos lá, as nossas lives estão indo para o canal do YouTube e quero que vocês acompanhem a gente. Ah, que bom que faz sentido, Gabriela, que bom, fico feliz. Então, gente, o que é importante hoje para que a gente pense que o AT, ele cabe na vida de muitas pessoas. E aí você precisa se preparar para entender o que você vai ofertar em cada demanda. Então, quando eu recebo uma ligação de uma pessoa, olha, eu quero saber o que é o acompanhamento terapêutico, eu quero um AT, mas eu não sei muito bem. Então eu falo, olha, me fala um pouco de como que você
como que tá sendo, por que você acha que você precisa do AT, qual é a sua demanda, qual a dificuldade que você tem, o que a pessoa que você quer ofertar o AT tá passando agora. Aí ela vai dizer, olha, ela acabou de ter bebê, tá no puerpério, tá tendo uma dificuldade de cuidado com essa criança, e aí eu vou contar para ela o que é o AT dentro desse contexto, porque não adianta ficar falando um monte de coisa do que é o acompanhamento terapêutico, que é lindo, enfim, e ela não conseguir assimilar isso, não conseguir visualizar isso na rotina, no dia a dia dela. Então, uma pessoa que vai, nesse caso, ela pode conseguir descer um pouco, fazer com que essa pessoa tenha um pouco de descanso, descer um pouco do prédio, sair um pouco de casa, ir um pouco na padaria, para que ela consiga ter um acalmar, né, desses pensamentos, às vezes, obsessivos que acontecem muito nesses casos do puerpério. Gente, ó, hoje foi uma live mais curtinha. Tô dando um tempinho aqui para quem entrou, de repente, de fazer alguma outra pergunta. Nós temos nas lives anteriores muitas perguntas que nós já respondemos e eu quero convidar vocês que entraram aí para a nossa jornada dos dias 5, 6 e 7, para que vocês se inscrevam na jornada, que nós vamos responder muitas dessas perguntas que vocês têm feito aqui na jornada, e vocês podem continuar fazendo perguntas que a gente também vai responder. Então, na jornada, vocês vão ter muito exemplo prático de como manejar, com quais instrumentos utilizar com pessoas, com crianças, com pessoas idosas, com os casos que não necessariamente têm um diagnóstico, mas eu quero que vocês entendam que o acompanhamento terapêutico é para aquele caso que faz sentido entrar o acompanhamento terapêutico. Eu quero o acompanhamento terapêutico na vida dessa pessoa que estava internada e que agora precisa fazer uma saída. Essa semana nós tivemos também uma pessoa que estava numa clínica e que o AT foi até lá, fez um vínculo com ela dentro dessa clínica para ajudar a fazer essa saída, encarar esse mundo, fazer um projeto de passeios, de idas para os lugares que faziam sentido para essa acompanhada. E aí, gente, tem sido assim muito legal o que nós temos conseguido aqui em Brasília, e que a gente quer que vocês consigam aí nos seus estados, nas suas cidades, que é fazer a entrada do AT até em instituições, mas para que as pessoas se desinstitucionalizem, para que elas saiam desses espaços e que parem de serem internadas corriqueiramente. É um trabalho... parece ser um trabalho lindo, é um trabalho lindo, de muitas delícias. Claro que tem dificuldades, que a gente entende que se tiver uma formação, se a pessoa sabe o método que se utiliza, os métodos, né, que se utiliza, se ela tem uma boa escuta, se é uma pessoa que quer fazer um acompanhamento, não importa se já conhece a saúde mental, se já trabalhou, se tem uma formação, já tem uma formação superior, isso não importa. O que mais importa é ter um desejo de acompanhar, fazer uma formação em acompanhamento terapêutico e se manter em contato com outros ATs, manter uma comunidade para ter suporte ali e conseguir fazer um bom trabalho. Então é um trabalho, gente, eu costumo dizer que salva vidas, transforma a vida das pessoas, faz inserção social. Imagina pessoas mudando a vida. Nós temos um grupo de ATs, de acompanhados, chamado Bando de Amigos, aqui no Lugar de Encontro, e semana que vem, por exemplo, nós vamos ter uma festa junina. Os próprios acompanhados estão fazendo a decoração, vão vender as comidas típicas, tendo autonomia, tendo retorno financeiro, porque aqui a gente não brinca de tem um transtorno, tem que fazer bordado, fazer alguma coisa que não faz nenhum sentido só por fazer. Não, aqui no Lugar de Encontro a gente promove qualidade de vida, a gente promove de fato autonomia. Autonomia é ela fazer.
Não é a gente fazer por ela. Então, se ela tem qualquer dificuldade, a gente vai entender qual é a dificuldade, quais são as estratégias para que ela supere essa dificuldade. E aí, a gente só tem a dizer que os resultados, eles são excelentes, assim. Na jornada, vocês vão ter uma enxurrada de exemplos do quanto que essa clínica tem dado certo, do quanto que tem dado certo há muito tempo, né? Mas do quanto que nós aqui no Lugar de Encontro estamos estruturando isso de um jeito mais sólido para vocês, que às vezes vocês encontram muita coisa pulverizada aí sobre o acompanhamento terapêutico. Nós estamos estruturando isso de um jeito que vocês nunca viram, né? Que é dessa introdução à prática de como de fato fazer esse acompanhamento terapêutico. E isso requer muito conhecimento. Não é simplesmente, hoje eu sou AT. Muitas pessoas estão aí se colocando enquanto acompanhantes terapêuticos e sofrendo. Sofrendo porque às vezes fica submisso a um profissional, às vezes não sabe muito bem o que fazer, não sabe nem dizer sobre o que o AT faz. E aí, né, acaba ficando muito refém, é isso que eu quero dizer, muito refém de outras áreas do conhecimento, de outros profissionais, inclusive. Mas o AT, gente, é protagonista, ele não precisa ser, isso é mito que ele precisa estar sob a guarda de um outro profissional. Não, desde que ele saiba o que fazer e faça bem feito, porque se não fizer bem feito, vai ter que ter uma supervisão de outro profissional. Claro que o AT precisa fazer supervisão clínica, isso é outra coisa. Ele vai buscar um profissional que tem experiência em acompanhamento terapêutico, a gente vai explicar isso na jornada, para que ele saiba como manejar, para que ele fale, olha, eu tô acompanhando uma pessoa, tô fazendo um trabalho dessa maneira, mas eu tô com essa dificuldade, como é que eu posso pensar junto com o seu acompanhado, junto com o seu supervisor, como é que eu posso pensar junto com o meu supervisor, como fazer esse manejo, como esclarecer, como ampliar essa consciência e levar um cuidado ainda melhor para o seu acompanhado. Luciene, Guarapari, Espírito Santo, que nos aguarde. É isso que eu quero. Vocês podem ter certeza que eu quero que vocês tenham uma equipe aí no Espírito Santo, que vocês abram uma empresa, empreendam exclusivamente com acompanhamento terapêutico, assim como a gente faz aqui no Lugar de Encontro. Fazer acompanhamento terapêutico fez com que a minha vida se transformasse. Eu encontrei com o AT, hoje eu trabalho exclusivamente com acompanhamento terapêutico, posso dizer que eu sou uma empresária, posso dizer que eu dissemino, empresária realizando o meu sonho, que é disseminar a clínica do AT para o máximo de pessoas possíveis e ver o quanto que as pessoas estão se beneficiando dessa clínica, tendo a sua vida transformada. E eu quero, gente, mesmo, de verdade, que vocês comecem a acompanhar, que vocês saibam como fazer isso, se lançar no mercado de trabalho e que vocês possam fazer isso aí, que vocês possam ser os precursores dessa clínica na cidade de vocês. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que às vezes se coloca enquanto acompanhante terapêutico, mas tá ficando para trás porque vocês vão passar na frente. Alguma restrição para ser AT do próprio filho autista? Darlena, veja só, nós inclusive, Darlena, que bom que você fez essa pergunta. Nós aqui do Lugar de Encontro, nós já fizemos inclusive a formação de pessoas com experiência vivida. O que isso significa? A formação em AT de pessoas que têm a experiência de algum tipo de sofrimento, a experiência de algum tipo de transtorno na família, com ela mesma ou com uma pessoa da sua família. Darling, e nós entendemos aqui no Lugar de Encontro que de fato você, se fizer a formação em acompanhamento terapêutico, isso vai potencializar o seu cuidado com o seu filho, com certeza. Imagina que você vai ter uma base teórica e prática para conseguir entender melhor as dificuldades
e entender melhor quais as potencialidades do seu filho. Então a gente entende que o curso de acompanhamento terapêutico, ele é para todas as pessoas. Então, você faz a formação em acompanhamento terapêutico, você vai fazer o cuidado do seu filho, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, e você decide se você quer. O que acontece muito é que algumas pessoas fazem com o objetivo que você tem fazem a formação com o objetivo que você tem de ofertar para o seu filho, de fazer o acompanhamento do seu filho, mas o que acontece é que depois isso se torna uma profissão. Se você quer, às vezes você pode ter um retorno, inclusive financeiro com isso, porque você vai ficar tão expert que você vai poder fazer esse cuidado com outras pessoas se você quiser. Mas se você não quiser fazer isso, quiser trabalhar exclusivamente com o seu filho, com certeza, tá? Porque você vai aprender a fazer um PTS, você vai aprender a fazer cartão de crise, você vai aprender a manejar situações difíceis, você vai aprender a falar sobre o que é o acompanhamento terapêutico, por exemplo, na escola do seu filho que precisa contratar um acompanhante terapêutico, esse acompanhante terapêutico deve ser formado, não pode fazer o papel de monitor e só ficar ali, levar no banheiro, voltar, aplicar, por exemplo, Denver, aplicar a aba, sem fazer um contato necessário com o professor, sem fazer um contato necessário com os colegas, sem saber como socializar. Então você vai inclusive saber cobrar que tipo de serviço que as pessoas vão ofertar para o seu filho. E claro que você também vai se utilizar desse conhecimento no seu dia a dia. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Eu quero que vocês estejam na jornada, nos 3 dias, para que vocês consigam entender todo esse processo, vocês consigam entender que é importante obter conhecimento e saber fazer o manejo clínico, tanto de pessoas em sofrimento psíquico mais grave, mas também de pessoas que têm uma dificuldade pontual. Uma criança, por exemplo, com transtorno de espectro autista, ela vai ter as suas dificuldades, as suas características diferentes umas das outras. É muito importante, gente, pelo amor, que a gente pare com essa ideia de colocar todo mundo na mesma bandeja, misturar as coisas, todo mundo que tem que trabalhar do mesmo jeito, com todas as crianças que tem espectro autista. Então a gente precisa saber entender caso a caso e aplicar aquilo que faz sentido na vida dessa criança, tá? E isso você adquire com sensibilidade, com o processo do acompanhamento terapêutico. Não é simplesmente aplicando alguns métodos e achando que essa criança vai responder aquilo que você tá propondo ali. E se você não souber construir vínculo? Faz sentido você aplicar, de repente, não sei se vocês já passaram por isso, mas aplicar o ABA e não conseguir fazer o vínculo, porque você fica tão preocupado de qual é o próximo passo, qual é a próxima brincadeira, qual é o próximo jogo, o que eu tenho que fazer. Você fica tão bitolado às vezes nisso e tendo uma pressão externa, pressão de pessoas falando que você tem que fazer algumas coisas que você não deveria fazer, que você não consegue construir um vínculo com essa criança e aí o seu trabalho não flui. Então a ideia é que você consiga fazer um vínculo, você consiga construir com essa criança, perceber quais as necessidades dessa criança, dessa pessoa idosa, dessa pessoa com esquizofrenia, dessa pessoa que acabou de ter um filho no puerpério, dessa adolescente com timidez, perceber o que você precisa construir na vida dela. Então, cada caso, de fato, é especial, de fato ele tem a sua singularidade e a gente costuma dizer aqui no Lugar de Encontro que nós fazemos um projeto de vida customizado. Não tem um jeito universal de trabalhar com todas as pessoas.
Nós vamos dar um passo a passo para vocês se tornarem AT, para vocês começarem a atuar, mas o mais rico que a gente oferece para vocês é a possibilidade de passar por esse processo e aprender a fazer clínica. Por que é clínica? Porque tem que ter conhecimento, porque você tem que ter base teórica, porque você tem que saber escutar e lidar com aquela situação no ato. Imagina, se você tem um monte de técnica, mas você não consegue fazer intervenção na hora, você não consegue lidar com aquelas dificuldades, não consegue ter manejo, sagacidade, também não adianta, tá? E aí, tem mais perguntas? Se não tiver, a gente vai finalizar a live e eu encontro vocês na jornada do AT nos dias 5, 6 e 7 de julho. Todos os dias tem live aqui pela manhã e à noite, tá bom? Eu espero vocês. Vou prometer que eu vou fazer um pouco mais cedo essa live e eu quero que vocês façam perguntas lá na nossa caixinha. Vai lá na nossa caixinha de hoje e faz a sua pergunta, o que você quer ver nessa jornada, o que você quer ver diariamente aqui no Lugar de Encontro, que a gente tem atendido os pedidos de vocês, tá bom? Um beijo grande e até amanhã, a gente tá por aí. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, gente. Fazer registros. Acho que eu já respondi, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.